Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Lembra? Schultz, lembra? É. O Flamengo tem muito interesse na contratação dos dois laterais. Do Rafinha para a lateral direito e do Felipe Luiz para a lateral esquerda. Aliás, o Rafinha conversou com você a respeito dessa possibilidade também de vir para o Flamengo. O Rafinha confirmou na entrevista aqui com o Benja lá em Munique que ele tem um acordo verbal com o Flamengo. Ele recebeu algumas propostas da Europa. Na época mesmo, que o Rafinha estava muito com a cabeça para querer voltar para o Brasil. Acontece que depois que ele acertou, e nesse intervalo de tempo aí, ele recebeu uma proposta que eu diria financeiramente absurda. De boa e de time de ponta. Não é de time intermediário, é time italiano, time de ponta. Entendeu? Não são China ou times de segunda ou terceira linha da Europa. E, o Rafinha tem 15 anos. Ele está analisando agora a possibilidade? Ele financeiramente ele está muito bem. Agora resta saber, porque hoje ele vai fazer 34 anos. Teoricamente, é o último contrato da vida do cara, né? Na Europa. No Brasil ele poderia ter um contrato mais longo. Quando eu digo último contrato, o último grande contrato. Certo? Já o Felipe Luiz tem 31 anos. Você abriria a mão do dinheiro? Depende de muita coisa, do fator familiar, de como você está vendo a sua família. Mas as filhas na Europa. do Rafinha, elas moram em Curitiba, correto? Oi? As filhas do Rafinha moram em Curitiba, ou seja, seria talvez um atrativo para ele retornar ao Brasil. Também, então, o aspecto familiar... Felipe Luiz não tem 31 não, tem 33. 33? 33 anos. A idade do Rafinha. Então, tem uma possibilidade, ele pediu 2 anos de contrato para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid disse que só faz o contrato com ele de 1 ano. É o caso do William também no Chelsea, né? Mais 1 ano. E aí ele falou, não, eu gostaria de 2 e criou o impasse. O Flamengo, que já tinha mantido um contato anterior, inclusive com o empresário dele, para acertar a negociação, viu agora essa brecha que se apresentou e foi até lá. Por que não? O Marcos Braz e o vice-presidente financeiro também foi Bruno Spin, não é financeiro. Spindel, não? Bruno Spindel. Não é financeiro, não. Ele é financeiro? Acho que não, acho que ele é do futebol também, não é? Acho que é o vice-presidente geral, se não me falha a memória. E aí, vai lá para acertar definitivamente esse caso. Puxa vida, você imaginou? O Gil está quase voltando. O Gil está acertando a vida dele lá na China também para voltar no meio do ano para o Brasil. Ele tem contrato até o fim do ano, mas ele está explicando para os chineses que ele quer voltar no meio do ano. O Corinthians tem interesse? Tem interesse. O Flamengo tem interesse? Também tem interesse. O Gil é um baita jogador. China é diferente. China é uma coisa. Esses caras estão morando na Europa. O Felipe Luiz está há quantos anos na Europa, gente? O Felipe Luiz, eu trabalhei com ele no Figueirense, ele era juvenil. E ele foi embora do Figueirense direto para a Europa? Não, ele foi do Figueirense para a Holanda e da Holanda ele foi para a Espanha. Então, Holanda é Europa, Pascoal. Não, ele com 19 anos, 18 anos, se não me falha a memória, ele foi para a Holanda e da Holanda ele foi para a Espanha. Então, é o mesmo caso do Rafinha, quer dizer, um cara com praticamente 15 anos de Europa. A vida dele é construída na Europa. Eles jogam como europeus, eles vivem como europeus, a cabeça dos caras já é outra. Comportam como europeus de uma forma geral. A cabeça dos caras é outra. Depende, hein? Depende. Se tá vivendo com os parceiros... Tá só morando lá. Felipe não. 15 anos lá. Felipe não. Sim. Se você pode... O Rafinha também não, o Felipe Luiz também não. O Felipe eu falei, pegada dos caras. O Neymar, do jeito que ele vive na Europa, ele pode passar lá 50 anos. Ele vai virar europeu, não vai virar europeu nunca. Mas se você... o Felipe Luiz, a gente... Eu duvido que o Neymar tenha entrado um dia em Notre Dame. Mas o Sormani... Duvido que ele tenha entrado no Louvre. Duvido. Esse eu posso garantir para você. A educação desse garoto aí é muito... Nós passamos um dia inteiro juntos. Você conversa com o cara, se não fosse pela língua, você acha que ele é alemão. É verdade. Você acha que ele é alemão. Ele fala alemão, Rafinha? Ele falou que quando ele chegou lá, ele falou assim, eu preciso me comunicar. Eu não posso... Você não pode chegar num país e não falar a língua dos caras. Ele falou que fazia 1h30 por dia de aula particular.
ele fala, escreve fluentemente. Ele vive com Munique. Tô te falando, gente, o cara manda. É uma baita cidade. Eu me espanto com algumas... Bom, claro. Ó, ele teve proposta do seu Borussia, país, querer voltar pro país, do Borussia, do Sevilha e do Valência. E agora ele teve, nesses últimos dias aí, uma que é uma forte cidade legal. Sevilha, que é legal. Sevilha ou Valência? Não, Valência o Viola não conseguiu jogar, né? É que o Rafinha, ele quer voltar. Ele falou assim, pô, mim, são 15 anos de Europa. Por exemplo, ele falou, pô, eu gostaria de voltar, eu quero jogar um pouco lá. Ele gostou muito do que o Flamengo ofereceu, a proposta, a estrutura do Flamengo e tal. Só que nesse intervalo veio uma proposta absurda de um time power da Itália. E aí eu vou falar agora pra você. A Inter de Milão, né? Foi o que você falou? Aí eu vou falar agora pra você. Cada um pensa de uma forma. Se o cara quer vir, ótimo. Se o cara não quer vir, também ótimo. Exato. Eu falo por mim. Mas acho que esse pode ser um empecilho dele ficar na Europa mais 2 anos, pelo menos. Eu falo por mim. Sou jogador de futebol. É meu último contrato. Eu tô bem na vida. Eu tô bem na vida, mas não se rasga dinheiro, velho. Dinheiro não aceita desaforo. Você tem um contrato, uma proposta pra ganhar. E é uma pacoteira? Por 2 anos. A pacoteira monstro. Entendeu? Eu não voltaria. Mas, ô Benja, eu vou fazer o contraponto você aí, tá. cara. Pô, já tô 15, espero mais 2. Mas é que tá, não, mas mais 2 você não vai ter, talvez, o prazer de encerrar sua carreira no futebol brasileiro. Ele quer encerrar no Curitiba. Então, mas é que tá, depois de 2 anos, pode ser que o cara fale, quer saber, não quero mais jogar bola. O Rafinha, ele já deve estar, tipo, num lance que o futebol pra ele já deve estar causando até um certo cansaço. Por mais que ele possa ser bem remunerado, tá jogando bem, não é que ele tá jogando mal. Inclusive, pintou propostas aí de outros grandes clubes da Europa, caso ele não renove com o Bayern, o que não vai acontecer. O Ribéry e o Robben também vão sair, né? Muita gente vai sair também como o Felipe Luiz. São 2 jogadores que têm mercado na Europa ainda. Mesmo que não renovem com os respectivos times, ainda poderiam jogar lá em qualquer outro grande clube. Porém, eu se fosse tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz, eu voltaria para o Brasil. Aqui a gente sabe que tem o problema da violência, tem o problema da exposição. Aqui é muito mais cobrança do que é lá, porque a torcida enche o saco, a imprensa cobra demais. É um perfil diferente. Na Europa é um pouco mais light com relação a isso. Mas eu acho, cara, que tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz, se eles vêm para o Flamengo hoje, como poderiam vir para o Palmeiras, como poderiam vir para o Grêmio, pro Botafogo, enfim, qualquer outro grande clube brasileiro, eu acho que seria legal, cara. O Flamengo, ele não é que tá brigando por qualquer coisa, ele vem para ser protagonista. Não é que o cara tá chegando, vou lá porque eu gosto daquele clube. Por exemplo, você vai pro Curitiba, quero encerrar minha carreira no Curitiba, é justamente pelo amor que você tem ao clube. Mas você não briga por mais nada. O Curitiba não é protagonista. Então, mas o Curitiba não é, Sormani, protagonista para ganhar a Copa do Brasil, não é protagonista para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas agora o Flamengo Depende do time que você monta, né? O Curitiba foi bivice da Copa do Brasil, tem um Campeonato Brasileiro conquistado. Então, mas hoje, no atual cenário, você não põe o Curitiba entre os favoritos. O Flamengo você põe. Não, tá lascado. Tá lascado. Mas o Flamengo, ele vem ainda, teoricamente, se puder usar esse termo, ele cai pra cima, Pascoal, porque ele não cai. Por mais que você ache um retrocesso voltar ao futebol brasileiro. Você gostou isso aí, não? Não, mas eu não falei retrocesso, porque Não, porque às vezes as pessoas falam, tá saindo da Europa, tá voltando pro futebol brasileiro, o pessoal acha que é um retrocesso. Eu, particularmente, não acho. O cara vem pra jogar no Flamengo, vem pra disputar títulos. Eu não acho retrocesso. Agora, eu vou te falar, a meca do futebol é a Europa. Não é aqui. Mora em países hoje espetaculares. Mas o cara já tá 10 anos lá, 15 anos, cara. Não, tudo bem. A gente já ganhou o que tinha pra ganhar. Tudo bem, mas se dá pra ganhar um pouco mais e que não é pouco, o Felipe também mora 15 anos na Europa. Sinceramente, Benja, 2 anos de contrato hoje pro Rafinha não vai modificar muito o padrão de vida que ele já tem. Se fosse o teu filho jogador, você falaria o que pra ele? A situação do Rafinha, ele leva uma vida solitária lá, né? Ele é um lobo da steppe. Você gostou do livro? Gostei. Um Harry Haller. Porque ele vive sozinho. Ele não tem mulher lá, não tem filhos lá, não tem nada lá. Então, pra ele, tanto faz. Mas deve ter uns belisquinhos. Sim, os belisquinhos devem ter lá. Mas ele tá com saudade dos filhos que moram no Brasil. Então, filhas. Então, esse é o motivo pra ele voltar. Agora, se eu fosse o Rafinha, casado, mulher, 2 filhos, etc e tal, eu não voltaria. Eu não voltaria. Caso do Felipe, a vida dele construída lá. Mulher, os filhos cresceram lá. Cresceram lá. Foram alfabetizados em alemão. Falam fluentemente o alemão e o português fala ali dentro de casa com o pai e com a mãe, mas provavelmente não saberia escrever. Eu não voltaria. Deixar a Alemanha para voltar para o Brasil?
E a Espanha, no caso do Felipe? Olha, o Rafael Silva... O Felipe Luiz, a vida dele construída lá. Na Holanda, eu não votaria. Na Espanha, os filhos nasceram lá, na Europa, e toda a construção de vida lá. Eu poderia comprar um apartamento aqui para vir no Brasil, vou passar 3 meses no Brasil e tal, tudo bem. Mas a minha residência fixa, eu não trocaria a Europa de jeito nenhum. Por exemplo, o Rafinha é cidadão alemão. O Mazinho não voltou e os filhos jogam lá. Sim, o Leonardo não voltou. O Rafael Silva fala, mano, se eu fosse tanto... O Rafael tá aqui, tá trabalhando nas federação. É verdade, voltou. O Mineiro ficou lá, não ele ganhou, mas ele ganhou a cidadania espanhola na Alemanha. O Rafael Silva falou, mano, se eu fosse tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz, mas nunca, ele põe letra maiúscula, eu voltaria para o Brasil. Existe um poço entre o Brasil e a Europa. Nenhum dinheiro no Brasil paga isso. Mas não é questão de dinheiro, é questão de voltar ao Brasil é retrocesso, sim, segundo ele. Eu não acho não, cara. Eu discordo. Acho que você se descola do país de uma tal forma, mano, que... Exato, o cara já tá e depois outra, precisa... Claro, cara, morar no Brasil, o que o Ben já falou. Cara, cada um... no Rio de Janeiro, praia, cada bonito, um é cada um. Isso aí a gente não deve... Cada um faria uma coisa. Por exemplo, a qualidade de vida aqui no Rio de Janeiro é legal. Mas pensa no... qualidade de vida. Não, mas eu falo até pela ambição profissional, sabe, Flavinho? O cara voltar, tipo, para um time brasileiro, que foi onde ele começou tudo, sabe? Vem pro Flamengo, que até o próprio Rafinha disse, ele falou que torce pro Flamengo. Não, ele gosta do Curitiba, mas ele não foi para Ele começou no Londrina, né? Enfim. Mas ele vem para um projeto ambicioso de um clube brasileiro que está hoje também com um potencial financeiro gigante, que é o caso do Flamengo. Mas te digo que, por mais que tenha um potencial financeiro e tem, pela proposta que ele tem lá, não chega nem perto. Não, mas não é com relação à grana. Eu voltaria pelo fato de ser um projeto ambicioso, até em termos de conquista de títulos. Um projeto de vida também? De Você voltaria, Flavinho? Eu acho legal, cara. Eu voltaria, cara. Não, porque o Brasil é um país muito, para ser bem franco, é muito ruim de viver na prática, para a imensa maioria das pessoas. É um país muito perigoso, é um país que está vivendo por período de retrocesso em muitas áreas. É um país que foi ficando para trás. Você vai para a Europa hoje, cara, você vê como os caras estão olhando para frente. É um choque cultural muito grande. É muito grande. Holanda, por exemplo, agora, você viu, a Holanda vai proibir automóveis em Amsterdã. Só elétricos. Vai proibir. A partir de 2022, só elétricos. 2030, tá aí, daqui a 10 anos. Não vai ter mais carro. Né? A Alemanha vai proibir a produção de motores a combustão. O respeito à diversidade, o respeito a tudo, o respeito aos imigrantes, por exemplo. A Alemanha é uma coisa... E respeito também ao jogador de futebol. Por exemplo, você conversa com o Rafinha, eu perguntei, Rafinha, o Bayern perde um clássico no domingo. Você pode ir domingo à noite jantar? Ele falou, você está louco, lógico. A pergunta é essa, né? Você vai falar que história. E aqui não. É ruim, cara. É ruim. Se você pensar bem, é ruim. Você voltaria? Eu gosto muito do Brasil, cara. Eu também gosto. Eu também adoro ir à praia. Eu moraria um tempo fora do Brasil, moraria. Como já morei. Mas eu trocaria o Brasil hoje por muitos países. Eu não moraria assim definitivamente. Eu voltaria. Eu voltaria. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu já falei. Vocês falam que eu sou mercenário. Eu não sou mercenário. O jogador de futebol tem uma oportunidade na vida de 0,00001% para mais da população mundial. Que é qual que é? É ir morar fora do Brasil, em lugares muito bacanas, com uma condição financeira muito legal, podendo criar seus filhos de uma forma super bacana, falando, aprendendo várias línguas, vivendo com segurança, com tranquilidade. Eu, se fosse jogador de futebol, eu aproveitaria isso. Se meu filho fosse jogador de futebol e eu cuidasse da carreira do meu filho, eu vou falar, tem possibilidade? Tem. Agora, eu tô lá com 200 milhões de euros na conta, aí a China de novo fala, eu não quero voltar, aí é uma história. Agora, morando nessas grandes, morando em Madrid, em Barcelona, em Londres, Roma, em Munique, em Berlim, Roma, Turim, em Lisboa, em Paris. Milão, eu particularmente, cara, eu não voltaria no momento. Se eu tivesse condição de ter mais um contrato, 2, eu ia até onde o suco, onde o bagaço... Sim, e quando ficasse só no bagaço mesmo, eu ficaria por lá. Eu sou voto vencido aqui. Teria um apartamento aqui, claro, para não perder... Eu fui almoçar em Paris, encontrei o Cris. Lembra do Cris? Sim, o Cris zagueiro do Corinthians. O Cris zagueiro do Corinthians. Lá? 15 anos, parceiro. O Cris está morando em Lyon. O Cris está morando em Lyon, a gente saiu, fomos jantar, almoçar. Cara, começamos a conversar, eu falei, Cris, você não vai voltar pro Brasil? Ele falou, bem, já esquece. Ele parou de jogar faz muito tempo. Parou,
ele está fazendo curso de treinador, tem negócios lá, a esposa tem negócios lá. Ele mora em Lyon. Em Lyon, que eu não conheço Lyon, ele falou que é uma cidade maravilhosa. Lyon é muito lindo. Ele falou para mim que... Ele falou, olha, não pretendo voltar para o Brasil, não. Está morando há 15 anos lá, fala francês fluente, virou cidadão francês, as filhas estão sendo tudo criadas lá. São francesas. A mulher tem um negócio, está super bem. Ele falou para mim, ó, fala francês fluente. Ele falou, eu não volto, não. Você troca de país, mano, acontece. Tem muita gente que vem pro Brasil, estrangeiro, que troca de país voltar. Tá cheio. Você sair solitário para morar fora é difícil. É difícil pra gente aqui, que é no mesmo país? É difícil. Mas se você vai... Por que muita gente opta por Orlando, nos Estados Unidos? Porque tem uma comunidade muito grande de brasileiros lá. Na hora que aperta o calo, você tem onde ir. Exato. Você conhece pessoas, faz amizade, os caras são brasileiros. Como os italianos vieram para cá, os japoneses, os espanhóis, os portugueses, os alemães, ucranianos no Paraná. Então, se você encosta num lugar onde tem muitos brasileiros, fica mais fácil você viver. Agora, você sai... Você tem um exemplo aí de uma pessoa muito querida sua aí, que saiu de um lugar que tinha muitos brasileiros para ir num lugar que não tinha brasileiro. O cara foi discriminado. Então, o que ele fez? Ele pegou e voltou para onde tem aquele nicho, naquele de brasileiros, né? Então, viver fora, solitário, é duro. É duro. Mas se você está num lugar, o jogador de futebol, ele está lá, adaptado, fala a língua, todo mundo conhece o cara na rua, ele vai no restaurante, todo mundo sabe quem quer, no supermercado, a vida dos caras é boa. A vida é boa. A vida dos caras é boa. Eu, pessoalmente, se tivesse a oportunidade e um filho jogando futebol, eu diria para não voltar. Dá uma chance e tal. Tem chance de ficar aí? Tem a possibilidade de mais um contrato na Europa? Continue aí. Vocês estão muito antipatriotas, gente. Não, eu não sou antipatriota, não. Aí tem que pedir a gente tem que saber a realidade de onde a gente tem que saber de onde a gente pisa. Eu não sou hipócrita. Que eles venham para o Brasil para fortalecer o futebol brasileiro. Eu só não sou hipócrita. Não é questão de ser hipócrita. Eu, por exemplo, eu sou antipatriota. Eu voltaria para morar no Brasil e jogar aqui. Ó, toda vez que eu emito uma opinião dessa, eu emito como se eu pudesse falar para um filho meu. Então eu não estou sendo hipócrita. Se fosse meu filho... Não, se eu fosse um jogador, se estivesse no lugar do Rafinha... Eu, se tivesse um filho jogador de futebol, diria pra ele não voltar. Eu, se fosse meu filho tá lá, pai, eu tenho a proposta. Falo, fica aí, velho, você tá maluco? Vocês estão jogando contra a pátria, mano. Não, mas os caras voltando aí, eles engrandecem o futebol brasileiro. Ninguém tá falando isso. Isso eu falo é um assunto. O que nós estamos discutindo é a vida pessoal. Não, e a parte futebolística também. Os caras são 15 anos morando lá, tem outra cultura completamente diferente. Os caras vêm pra cá, faz chover. Sormani, hoje o futebol hoje, cara, quem os caras querem? Não é na Europa, cara. É na Europa. Onde você vai ter destaque é na Europa, onde você vai ser reconhecido é na Europa, onde você vai ganhar dinheiro pra caramba é na Europa. Vai fazer o quê? Você sai numa boa. Uma vez eu perguntei pro Antônio Carlos Zago, ele jogava na Roma. Eu falei, ô Zago, como é que é? Perde um jogo lá, como é que é? A gente sai, sem problema nenhum. Aqui é duro, velho. O Wellington Paulista voltou, Sormani. Jogou na Inglaterra e voltou. O Wellington Paulista jogou na Inglaterra? No West Ham, lembra? Mas não deu certo. O Wellington Paulista jogou no West Ham. Não lembra disso? Não. Como que era a musiquinha em inglês que você fez pra ele? Não, ele tá bravo comigo. O Romário jogou, tá classificado, Alves, hein, que jogou ontem. O Romário Alves, ele fala aqui, olha, vocês cobram contratações de bons jogadores e agora eu fico aí defendendo os bons jogadores que fiquem jogando lá, se decidam. O Romário Alves, que parte você não entendeu, lindo? A gente não tá cobrando nada, hein? Ninguém tá cobrando, acabando de falar. Os caras ótimo, se eles vierem jogar no Flamengo, excelente, maravilhoso, sensacional. Espetacular. O Flamengo vai ter 2 laterais de nível de seleção brasileira. Podem até jogar na seleção do Brasil. São excelentes jogadores. O que nós estamos discutindo aqui, você volta... Como é que é o nome dele? Romário Alves. Romário, você morando 15, 20 anos lá na Europa, você voltaria do jeito que estamos vivendo nesse país? Não, mas independentemente da condição do país... Tem a parte futebolística, tem a parte profissional, gente. O cara quer ganhar milhões, é fora. O cara quer ter destaque, é fora. O cara quer ser o melhor do mundo, é fora. Quer ter tranquilidade. O cara quer jogar com os melhores do mundo, é fora. Gente, eu não estou falando para o cara ir para os quintos dos infernos. Nós estamos falando de países, cidades, bacana demais. E jogando um futebol que o mundo vê hoje. Hoje a Inglaterra, por exemplo, dominou o futebol do planeta. É a final da Champions e a final da nossa Liga Europa também. É Arsenal e Chelsea.
É o João Romário que Quando você é um profissional, eu acho que você almeja sempre, cada um é cada um, né? Mas eu acho que quando você é um profissional de qualquer área que você atue, você almeja sempre estar no topo. No topo. E se você não está no topo, está ao lado de quem está no topo. E se motivar a isso, né? Porque quando você está no topo, quando você está do lado de alguém que está no topo, a chance de você estar no topo também é grande. Então, não é jogar contra, cara. Agora, se ele quer vir, se eles querem vir, ótimo, também tem que respeitar uma decisão pessoal. Não, se eles jogarem no Flamengo... E se o Flamengo trouxer... E se o Flamengo acertar Rafinha e Felipe Luiz, Deus do céu, o problema de lateral do Flamengo acabou pelos próximos 2 anos. Tá trazendo 2 monstros de lateral. 2 jogadores de seleção. Ah, bom pra caramba, cara. Vai ter sossego pra viver aqui. O Rio de Janeiro é demais. A gente tá vivendo aqui, não tem quem não goste. Mas imagina, o cara vem pra cá, mas a gente não tem esse problema. O cara é jogador. Aí o projeto do Flamengo fracassa. O cara consegue sair de casa. Não consegue sair de casa. Roberto Carlos e o Ronaldo. Não é verdade? Roberto Carlos e Ronaldo. Lá você perde um campeonato, um projeto não deu certo. Não acontece nada. Não acontece nada. Roberto Carlos e Ronaldo no Corinthians. Tiveram aquele problema de perder a vaga pro Tolima. Aí, pega lá o Marcos e o Rogério Ceni. Ambos não tiveram a chance de jogar fora. Até tiveram em determinados momentos da carreira. O Marcos teve, ele não quis. Ele recusou o Liverpool naquela oportunidade. Eu duvido que se você perguntar para eles aí, ô Rogério, ô Marcos, vocês têm uma frustração na carreira pelo fato de não terem jogado num clube europeu? Você fez essa pergunta pro Rogério? Eu vou te passar a próxima vez. Se você não fez, a próxima vez eu gravo. Aí você faz a pergunta. Essa era a principal pergunta da entrevista. Você tem uma frustração pelo fato de não ter jogado num clube europeu? Mas eu duvido que eles dirão sim. Porque ambos foram referências nos clubes aí que atuaram, cara. No Palmeiras e no São Paulo. Eles foram felizes. A relação deles com os clubes deles é uma relação muito incomum também, né? Entendeu? Mas não é todo mundo que tem. Mano, o Felipe Luiz saiu com 19 anos do Figueirense. O Rafinha saiu com 18, 19 anos do Curitiba. Não estamos falando de cara que construiu a carreira no Brasil, que foi para a Europa. Eles construíram a vida na Europa. Então, Pascoal, mas retorna para o país, talvez, aí que deu a projeção para que eles pudessem jogar em alto nível lá. Eu, pelo menos, penso assim. É claro, eu não quero convencer o Rafinha ou o Felipe Luiz aí de nada, mas a minha avaliação, na minha opinião, se eu estivesse na condição deles hoje, depois de estar 15 anos na Europa, e eu duvido que eles não tenham feito um pé de meia, hoje já são jogadores aí realizados financeiramente falando, eu voltaria. Bom, é a sua visão. Se fosse... Eu sou voto vencido aqui para variar, Você é voto vencido, você é voto vencido. Eu acho que, como disse o seu Romário... Eu não iria, por exemplo, se eu estivesse numa situação de voltar para o Brasil, e a minha outra alternativa fosse sair da Europa e jogar na China, ou jogar no mundo árabe e tudo mais, eu voltaria para o Brasil. Por uma questão dos países mesmo, né? Uhum. Agora a Europa, cara, a Europa é encantadora. A Europa é demais. Quase todos os países. Eu conheci Barcelona. É demais. Acho demais. Não é onde eu moraria, mas eu escolheria outro lugar para morar. Mas ela é muito bacana mesmo. Eu iria para Califórnia. Eu queria. Esse era meu sonho. Você não moraria em Barcelona? Barcelona eu acho uma cidade espetacular. Barcelona mas eu gosto de Los Angeles, Califórnia, né? Mas eu também. Rock and roll, né, Flavinho? É nada, lá só tem shopping e lanchonete. Los Angeles é shopping, lanchonete. E estacionamento. O resto. Pra poder parar o carro e comer ou comprar. Los Angeles é shopping e lanchonete. Você vai descer. Quantas vezes você foi pra Los Angeles? Praias bonitas, né, cara? As praias da Califórnia são... Tá louco, frio de Beach, cara. Tá maluco. Olha aqui. Tem de blusa. É mais frio que o Atlântico. Então, olha aqui. Mas você não vai... Nossa, Flavinho, praia pra ficar entrando água. Eu vou, lógico que eu vou. Que absurdo que você falou. Deixa eu falar um negócio pra você. Domingo tem Flamengo e Chape no Maracanã, 11 da manhã. Viu, seu mano? 50 mil ingressos a torcida do Flamengo já comprou. Às 11 da manhã. Pro time reserva, porque o Flamengo tá poupando pro jogo contra o Corinthians na quarta-feira que vem. 50 mil! E a torcida tem que fazer isso mesmo. E você falou que não vai, que estádio tem que ser estádio pra 40, que o Maracanã... que 11 horas da manhã não vai ninguém, os cambal de Madureira, e agora? E agora? Diferente dos senhores, eu adoro esse horário das 11 da manhã. Vocês que criticam. Eu também adoro. Eu adoro. Acho que ele dorme às 8h30. Esses manés aí não gostam. Não, eu gosto. Eu gosto. Detona aí, ó. Nossa, a porcaria da manhã o dia tá acabando. O horário que eu não gosto do futebol brasileiro, pra falar a verdade, senhor Maninho, é 7 horas do domingo. Esse horário é um lixo. Esse horário, 7 horas da noite do domingo. Domingo 11 da manhã é praia, pô. Você tá louco. 11 horas da manhã é um baita horário. Legal demais, cara. Domingo é 4 da tarde. Mas a torcida do Flamengo tem razão em lotar o Maracanã. A torcida do Flamengo, ela tem aí hoje uma empolgação muito grande em estar vendo o Flamengo jogar, justamente até pela classificação que o Flamengo teve de forma heróica aí contra o Peñarol, cara. Todo mundo falando, vai ser um terror, vai ser isso, vai ser aquilo. O Flamengo chegou lá e calou a boca dos caras, dentro e fora de campo. O Flamengo foi o time que mandou na partida, não conseguiu fazer o gol, é verdade, mas jogou muito bem.
Então a tendência agora, Pascoal, é que o Flamengo utilize o mesmo time que jogou contra o São Paulo no domingo passado. E com o César no gol de novo, né? Sim, porque o Diego parece que não se recuperou. O Diego não ainda, conseguiu se recuperar do problema nas costas. Hã? Tá fazendo falta. O César é bom goleiro. Mas o César acho que tá cavando a permanência dele no gol do Flamengo. Não sei não, hein? O Abel é aquele cara muito conservador. Não acho isso não. Eu não acho que ele trocará os goleiros. Eu acho que... Você acha que não trocará? Acho que não. Quando o Diego Alves falar, tô apto, ele volta pro gol como titular. Ah, mas o César tá pegando, hein, mano? Tá, Pascoal, mas... O César tá pegando. Mas é o reserva que não te dá trabalho. É que nem o Volta. Não te dá trabalho. Era que nem o Roger no São Paulo. Não dá trabalho. Busco. Tem jogador que você põe no banco, ele te dá trabalho. Porque ele quer jogar. Ele não aceita a reserva. Quer brigar pela posição. O César, ele sabe que ele joga, tá no Flamengo... Mas verdade seja dita, não teria por que, Sormani, o Diego Alves não voltar, porque ele não tem comprometido, pelo contrário. O Diego Alves tem feito boas partidas aí, inclusive salvou o Flamengo em vários jogos, cara. Mas... se ele tivesse mal tecnicamente, aí geraria talvez uma discussão para, manter o cara fora, deixa o César jogando, mas não é o caso. O Diego Alves concordo com você, ele saiu por lesão e não por deficiência técnica. Eu acho que isso tem que ser respeitado. É natural que ele volte. O jogador, quando está recuperado, a titularidade dele tem que ser mantida. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, o César está construindo uma marca importante, uma história no Flamengo. Ele não é aquele goleiro, o goleiro reserva que você fala, entrou goleiro e esse goleiro... Mas ele já fez isso muito pelo contrário. Na Sul-Americana, 2 anos atrás. Já fez tudo isso. A diretoria parece que não confia nele. Foi buscar o... Se bem que quando foi contratado Diego Alves, acho que nem no Flamengo ele estava na Ferroviária. Ele estava na reserva na Ferroviária. Ele era reserva na Ferroviária. Tremendo goleiro. Pega pênalti também, assim como o Diego Alves. Eu acho ele mais regular que o Diego Alves, acho. Mas são 2 grandes goleiros. O Flamengo tem 2, assim como o Corinthians, o Flamengo tem 2 grandes goleiros. E você vai escalar o time reserva do Flamengo? Deve jogar o César, Rodinei, aí você põe lá o Tuller. É o time do Morumbi, que jogou contra o São Paulo. É o mesmo time. É o time que jogou contra o São Paulo. Tuller, Dante e o Trauco, aí você põe Vitor Gabriel, né? Vitor Gabriel, terceiro volante. Você põe Diego e abre na esquerda ali o Vitinho. O Vitinho, o centroavante, você pode colocar o Uribe. Aliás, o Uribe, o Santos está tentando contratar o Uribe, hein? De novo, né? O problema não é que o Flamengo não quer liberar. Tem muita gente dizendo isso. O Flamengo não quer liberar. O Flamengo topa liberar o Uribe. Até porque ele ganha bem. E é um custo para o Flamengo. O problema é que ele quer ganhar no Santos mais do que ele ganha no Flamengo. Ele também tá judiando do Santos, né, coitadinho? Não tem o Santos. O Santos não faz com o Santos. Eu até conversei com uma pessoa muito ligada lá ao presidente do Santos. Essa pessoa me disse isso. O Uribe tá pedindo 700 quilos de alcatra para jogar no Santos, Pascoal. E luvas de 3 milhões. Vai que nesse 700 tá diluída a luva. Mais 3 contos de luva. Então o Santos não tem condição nenhuma. O Santos não tem condição. O teto salarial no Santos não chega nisso. Não chega a 500 pau. Não chega a 500 pau. Estão dizendo que o Cueva ganha isso. Não ganha. Mas juntando com luvas deve ganhar, hein? Não. Se você juntar com luva, tudo, o salário teto no Santos hoje é de 450 mil reais por mês. Claro que com luva acaba subindo. Mas o Uribe quer do Santos 700 fora as luvas. Então, quer dizer, é um cara que está mais preocupado com a grana do que com o futebol dele. Porque ele é colombiano. Se ele ganhar 450 mil reais no Santos, transformar isso em dólares. A moeda deles lá, qualquer peso. Aonde? Na Colômbia? Peso. Na Colômbia é peso. Peso. É uma tremenda grana. Não, 100 mil dólares por mês. Pouco mais de 100 mil dólares. Pouco mais de 100 mil dólares por mês. Que é o que ganha o Borja no Palmeiras. Exatamente. 100 mil dólares. Então quer dizer, o cara, ao invés de pensar, vou jogar, quem sabe possa disputar uma Copa do Mundo. Com o São Paulo. Vou treinar com o São. Você viu a entrevista que o Jean Lucas deu? Ele deu uma entrevista para o UOL e a segunda parte da entrevista, inclusive, sai amanhã. Ele fala, o Abel é super treinador, etc e tal, mas fala assim, o São Paulo é o técnico europeu. É outro patamar. É outro patamar. E ele está me ensinando a jogar bola. Ele fala isso na entrevista. Ele está super empolgado, porque qual é a expectativa dele? Jogar na Europa. Porque esses moleques hoje em dia querem jogar na Europa. E sendo treinado pelo São Paulo, ele passa a ter um QI de futebol semelhante
ao que acontece na Europa. E o Uribe não pensa nisso, ele está pensando só no dinheiro. Como se ele estivesse deixando um salário vultoso do Flamengo para ganhar uma merreca, aí tudo bem, você não pode abrir mão. Sim. Pô, mas 450 conto por mês é grana pra burro, hein? Mais é o que ele ganha no Flamengo. É o que ele ganha no Flamengo. Ele ganha no Flamengo mais do que isso. Ele ganha no Flamengo, me parece que 530, 550 conto por mês. E ele é um cara que perdeu muito espaço, inclusive, no Flamengo, né? Porque no time reserva, quem joga até é o Lincoln porque hoje. quando o Gabriel não joga, o Abel coloca o Bruno Henrique de centroavante. Sim. Ele não tem espaço. E quando tem o rodízio aí que vai jogar o time reserva, os caras põem o Lincoln, que foi o Lincoln que jogou contra o São Paulo. Tem aquele Hugo Moura também, que é bom jogador. Inclusive o próprio Berril, Pascoal, ele joga nessa partida contra a Chapecoense? Pode jogar, exatamente. Pode jogar o Berril também. Pascoal, tem muita gente... O Wesley, tá sobrando fala jogador aqui, Pascoalzito. Sim. Felipe Luiz e Rafinha, seremos campeões brasileiros da Libertadores? Vou falar um negócio pra você, com esses dois laterais, o treinador do Flamengo vai dormir tranquilo. Que é isso? Dois jogadores... Mas não vem pra brigar pela posição? Quem? Brigar? Você tá de brincadeira comigo? Pergunta pra torcida do Flamengo se vai brigar com o Parada e lateral direito do Rafinha. Vocês estão de brincadeira. Você é um comediante. E o Rodinei não pode brigar com o Rafinha? O Trauco briga com o Felipe Luiz. Não briga? Quem? Jesus Trauco. O Lucas Ribeiro tá falando aviso informando que o Uribe tá machucado. Ele tá machucado, sim, é verdade. É aquele problema no tornozelo, aquela entrada que ele tomou. Mesmo. Foi Mas contra enfim, o interesse do Santos pelo Uribe é concreto, é fato. Isso é informação. Informação. O Santos está tentando, mas esbarra no salário. O Flamengo não criaria dificuldades para o Uribe sair do... E é mais uma grande oportunidade desse jogo contra a Chapecoense do Flamengo, para o Diego botar os meninos em braço de novo e botar para jogar. O que ele é agora, monitor? Como é que é o chefe do escoteiro, né? Como é que é? Não, o escoteiro, o chefe do escoteiro. No objetivo tinha Bedel. Lobinho, não é o Lobão? O Lobinho é quando o escoteiro pequenininho. Lobão é decadência avec elegância. Eu acho que é uma grande oportunidade outra vez pro Diego botar os meninos ali, vamos jogar, igual que ele fez contra o São Paulo. Grande jogo do Diego contra o São Paulo. Não fala. Não fala. É legal pra caramba. Não fala. Mas eu acho essa piada boa. Não fala. Guarda pra você que vai tirar problema. Vai te ajudar. Vai te ajudar. Vamos pro WhatsApp. Deixa ele falar, não. Vai. Tem que fazer um negócio legal pra caramba. Vamos pro WhatsApp. Fazem fogo com Vamos lá, WhatsApp. Fox Sport, um abraço pra todos aí. Beija! Fala, meu parceiro. Não pode faltar. Não pode faltar isso. A nação rubro-negra gosta muito. E um abraço pra mesa toda aí. André Teles de São Gonçalo, sou segurança doido. E falo, saudações rubro-negra. Flavinho, chupa Flavinho. O nome novo da torcida do Flamengo é Flavinho. Flavinho. Saudações rubro-negra. Um abraço pra todos na mesa aí. Chupa Flavinho. Um abraço, meu irmão. Saudações rubro-negra. Tamo junto. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Será que domingo já vai ter faixa? Flavinho? Ele deu outra sugestão. Ele deu Flavinho. Não, Flavinho é... A foto do Flavinho, uma garrafa de vinho, é perfeito. Porque tem a Flá Manguaça, tem a Flá Chopp. Por que você não faz? E agora a Flá vai pro Maracanã domingo? O pior é que me contrata tem gente começando a me perguntar na rua se é verdade que eu torço pro Flamengo. Você falou aqui. Eu queria dizer oficialmente que eu não torço pro Flamengo. O que você falou aqui semana passada? Falou aqui, nós vamos ganhar. Outro dia mostrou lá os jornalistas, o time que torce, saiu você Flamengo já, velho. Saiu você Flamengo. Saiu você Flamengo? Não, saiu nada, mentira. Saiu sim. Mentira. E é verdade. Joguei no Flamengo. Você assistiu 2 jogos na tua vida que não foram da Portuguesa. Quais foram? Foi São Paulo, o jogo de São Paulo no Morumbi. Contra quem? É um time do Rio. Qual a cor da camisa dele? Acho que era vermelho e preto. E o outro? Foi um jogo do Grêmio no Pacaembu. Contra quem? Cara, é um time aqui do Rio de Janeiro. Qual a cor da camisa? Vermelho e preto. Qual foi o clube que você fez peneira quando você quis ser jogador? Na Gávea, fiz até gol, bicho. Putz. Aonde? Na Gávea. Quem fica na Gávea, Pascoal? Flamengo. Então tá bom. Meu irmão cruzou, entrei de carrinho, fiz Agora eu quero ouvir do senhor. Quero ouvir do senhor. O que o senhor tem a dizer? O que fizeram com o Atlético Paranaense ontem na Bomboneira? Jesus. Não,